Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema muito importante, porque nós estamos aí encerrando o mês de setembro, que é chamado o Setembro Amarelo, né? De valorização da vida. Tivemos aqui, nesse último fim de semana, um seminário do mais alto valor, né? Sobre temas relativos à valorização da vida, né? Sobre família, sobre perispírito, sobre chakras, né? Sobre a sexualidade e a visão espírita. Enfim, um seminário maravilhoso que numa próxima oportunidade, quem estiver, né, informado do seminário, não deixe de comparecer, porque realmente acrescenta muito para a gente. E hoje nós vamos falar da questão do aborto, né? O que a espiritualidade nos traz a respeito desse tema? E para a gente iniciar, primeira coisa que a gente tem que tentar entender é a definição de aborto. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde considera aborto aquele embrião ou aquele feto, né, que vai a óbito até 22 semanas de gestação. Quando passa, né, dessas semanas, a gente considera um natimorto, né? Deixa de ser aborto, né? Porque o que é considerado é até 22 semanas. Então, uma gestação, ela geralmente dura 40 semanas, né? E a gente se pergunta, né? Quando é que, na verdade, começa a vida? Eu sei que a gestação começa quando os gametas se encontram. Mas existem várias linhas de pensamento que defendem que a vida começa em momentos diferentes da gestação. Olha que interessante. Como assim? Muitos defendem que a vida ela começa em períodos subsequentes. É quando o sistema nervoso é formado. Outros defendem que é quando o coração está batendo. Outros defendem que é quando o feto está totalmente formado. Outros defendem que a vida só começa quando o ser humano nasce, quando o bebê sai do útero materno. Então, existem várias linhas de defesa de quando começa a vida. Mas que importância isso tem? Toda importância. Você definir qual é o momento que a vida de um novo ser inicia, você está definindo a partir de que ponto esta vida precisa ser protegida. Porque o primeiro direito que qualquer ser humano tem na Terra, dado como direito humano e primeiro direito em qualquer constituição de qualquer país, é exatamente o direito à vida, né? A proteção à vida, o direito de existir. Portanto, é muito importante que se define exatamente aonde a vida começa dentro do ciclo gestacional, né? E é isso que a gente vai tratar um pouquinho com vocês aqui hoje. Então, observem. Ali há uma ovulação. Ali esse óvulo, ele percorre a tuba uterina lentamente em direção ao útero. Em seu caminho, ao longo desse caminho, há o encontro
do espermatozoide, célula masculina, depositado próximo ao útero materno, com este óvulo dentro da tuba uterina. E são milhares, mas apenas um atravessa. Esse que atravessa é o que fecunda. É um espermatozoide dito escolhido, e depois vocês vão saber por quê. A partir dali, a partir da união dos gametas, há a multiplicação celular. Da multiplicação celular, a anidação no útero, e então o embrião começa a se formar. Então nós vemos todos os órgãos a cada semana surgindo. Nós já temos o ouvido formado com 4 semanas. Nós já temos o coração que bate com 8. Nós já temos as mãos que movimentam com 16, 18 semanas. E a partir dali, da 20ª semana, esse bebê, esse novo ser, já se encontra praticamente formado. Já se movimenta, já ouve os batimentos cardíacos de sua mãe, já ouve o peristaltismo intestinal, já ouve os vasos sanguíneos, grandes vasos e o fluxo sanguíneo dessa mãe. E a partir, então, de 34 semanas, ele já escuta a voz, e ao ouvir a voz da mãe se movimenta, ao ouvir a voz do pai se movimenta. E aos poucos vai chegando aquela grande hora, né, em que esse ser humano deixa a sua casa uterina e então é entregue a uma outra alma que fará desse novo ser, deste bebê, uma nova criatura, ela sendo recebida para trilhar o seu caminho evolutivo. Pois nós sabemos que é apenas através da reencarnação que nós conseguimos conquistar a nossa evolução. Então essa pergunta, quando surge a vida, quando o indivíduo ele é considerado indivíduo, é a partir da fusão do material genético, quando o espermatozoide se une ao óvulo? É no momento em que ele se implanta lá na cavidade uterina? É no aparecimento dos folhetos embrionários que dividem aquela bolinha de células em 3 plaquinhas que darão origem aos diversos órgãos? É no surgimento do tubo nervoso do embrião? É no final da embriogênese? É no momento do nascimento? Ou é quando o indivíduo adquire a sua capacidade, a sua autonomia, a sua identidade jurídica, quando é considerado cidadão e responde pelos seus atos? Então, são diversas as teorias. Entretanto, os espíritos vêm nos esclarecer qual o momento em que, na verdade, surge o indivíduo, aonde é que a vida realmente, de fato, começa, né? E a doutrina espírita vem nos esclarecer. Pelo Livro dos Espíritos, na pergunta 344, Kardec sabiamente faz essa pergunta ao Espírito de verdade: em que momento a alma se une ao corpo? Se une ao corpo. Porque é naquele momento que o corpo adquire um espírito que está com o seu compromisso de viver e de vivenciar e de experienciar na matéria e de se tornar
melhor, né? Uma criatura melhor. Bom, aí o Espírito de verdade, ele esclarece. A união do Espírito ao corpo, ele começa na concepção, mas é só completada por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito que está designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Quem tiver a oportunidade de ler as obras de André Luiz, em Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, vai ter uma ideia pequena do que significa uma reencarnação. Quando a alma vai reencarnar, em 90% dos casos, a criatura ela tem consciência da necessidade da reencarnação e o desejo de se reencarnar. Porque ela, nesse ponto, ela conseguiu compreender que não consegue progredir se não estiver com as provas e com os desafios da vida na matéria. É através da vida material que o indivíduo vai testar os seus valores adquiridos e vai afrontar aqueles vícios do passado, né? Através das experiências, da convivências com aqueles que são semelhantes a ele, com aqueles que estão já em fase mais evoluída e com aqueles que pedirão dele os ensinamentos porque estão ainda na retaguarda evolutiva para algumas virtudes. Portanto, é na vida material que nós conseguimos nos misturar com todas as criaturas em estágio evolutivo diferente. Na vida espiritual, nós temos uma estratificação. Na vida espiritual, as condições espirituais nos separam. Vocês se lembram daquela passagem do rico e do pobre que Jesus conta, que caía as migalhas da mesa do rico, né? E o que era pobre se alimentava daquelas migalhas, né? E quando houve o desencarne, o rico ele foi para um local de muito sofrimento. E aí ele viu que aquele que comia as migalhas de sua mesa estava numa condição melhor, estava pacificado, estava tranquilo. Então ele gritava: "Oh, meu Deus, peça, né, a ele que molhe com o dedo um pouco da minha língua, porque eu estou aqui num calor intenso, num sofrimento dramático", né? E Jesus relata que Deus disse para o rico: "Olha, Lázaro, que era o pobre, ele não pode atravessar esse abismo que há entre vocês. Ele não pode aí te ajudar." Aí diz o rico: "Então mande Lázaro conversar com os meus irmãos na terra e dizer para eles que eles precisam ser melhores para não sofrer tanto." E aí Deus diz a ele: "Aqueles que lá estão já têm os ensinamentos através dos profetas, que fiquem eles atentos, né?" Por que eu estou contando isso para vocês? Porque nem Lázaro podia ir aonde o rico estava
e nem o rico poderia ir até onde Lázaro estava. Porque no mundo espiritual é estratificado por vibração, por energia. O corpo, ele é pura energia, é física quântica, né? Então ali não é possível que espíritos que cultivam pensamentos negativos, pensamentos de ódio, de rancor, viciações de toda natureza, consigam estar convivendo com aqueles espíritos que já conseguiram se libertar de vários desses sentimentos e comportamentos e que já estão mais avançados na virtude, né? No exercício das virtudes. Então, no mundo espiritual, você convive com quem é semelhante a você. É essa a regra. Quando é que eu convivo com espíritos diferentes de mim? Quando eu mergulho no corpo físico. O corpo físico age como uma roupa, uma vestimenta especial que nos coloca todos semelhantes, né? Esconde um pouco aquilo que nós realmente somos. Nos permite estar no mundo na mesma condição vibracional, na mesma condição material. Então, a reencarnação é a grande bênção para todas as almas, para mim, para vocês, para aqueles que estão em vias de vir, para aqueles que já partiram, porque é no mundo material que nós aprendemos com quem está à nossa frente e que nós ensinamos a quem está na retaguarda e que nós trocamos emoções com aqueles que estão semelhantes a nós mesmos, nos alimentando um do outro, né? A vida material proporciona isso. Daí, a reencarnação tem um valor inestimável para todos nós, né? Viver, nascer num corpo físico é uma oportunidade abençoada, porque a encarnação dos espíritos na Terra tem um objetivo, né? Tem um direcionamento. Então, Deus nos coloca a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Isso foi perguntado por Kardec, está no Livro dos Espíritos, pergunta 132, né? Então, para uns, a vida na Terra pode ser uma grande expiação, para outros pode ser uma missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda o outro fim, que é a encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que ele toca, né, na obra da criação, para executá-la. E aí, em cada mundo, o espírito ele se torna um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim daí cumprir aquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que concorre para a obra geral e ele próprio se adianta. Então, vejam bem, meus queridos, quando eu tenho um espírito extremamente evoluído, um espírito que faz parte de uma comunidade, de um planeta muito mais evoluído que o nosso, como Sirius, por exemplo, foi falado aqui no seminário, né? Que é um planeta extremamente avançado. Esse espírito, ele tem uma condição de perispírito, de corpo espiritual, completamente diferente da nossa. Ele simplesmente não consegue adentrar no nosso planeta, na nossa atmosfera, sem adquirir uma roupa, uma vestimenta, um corpo perispiritual diferente do dele, transitório, para ele conseguir se fazer presente entre nós. Assim como nós não enxergamos um espírito, porque
O nosso olho, ele não está preparado para ver essa frequência de luz, ele não está organizado para isso, né? Espiritualmente, esses espíritos muito evoluídos, se eles não adensarem o perispírito, eles não conseguem ser percebidos pelas comunidades que são equilibradas na nossa atmosfera. Eles precisam densificar o perispírito. E para estarem no corpo físico, eles precisam reencarnar nesse corpo físico, né? Bom, e é através da reencarnação que esses espíritos evoluídos trazem já de outros planetas, de outros mundos que eles habitam, as ideias, a tecnologia, o progresso, a ciência, porque ao nascerem, embora haja o esquecimento do passado, lentamente eles vão recuperando parte dessas potencialidades de conhecimento que eles têm e eles fazem a Terra progredir, né? Então nós temos grandes gênios, né? Que são na verdade espíritos que vieram inclusive de outros mundos para nos ajudar na nossa evolução. Na pergunta 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, né? Ora, evidentemente, diz os espíritos, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, as nossas existências, elas vão ser numerosas, nós vamos reencarnar quantas vezes for necessário, até que o nosso espírito não tenha necessidade de passar pelos testes, pelas provas, e nós tenhamos apenas o desejo de vir à Terra para cumprir missão, né? Então, muitos que estão aqui, que são anônimos, que nós não conhecemos, que não aparecem no Instagram, que não estão no Facebook, mas que são criaturas extremamente iluminadas, mandadas por Deus, encaminhadas por Jesus, que é o responsável pelo nosso planeta, para cumprir determinadas missões, para atingir determinados objetivos. E muitas vezes são anônimos. Bom, como que é que o espírito evolui? Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se a alma, sem dúvida, experimenta uma transformação. Mas para isso é necessário a prova da vida corporal, né? E por que a gente está batendo nessa tecla? Para dizer a vocês, meus queridos irmãos e amigos, qual a real importância de nascer e da vida de um bebê. Qual a real importância de um feto? Qual a real importância de um embrião? Não é? Então, cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de provas? Então, a maioria, 90% de todos nós, planejou a sua vinda na Terra. Então, essa história de que eu não pedi para nascer, eu não escolhi meu pai e minha mãe, está completamente equivocado. Nós temos sentido em tudo. E nós temos uma dificuldade de entender isso porque nós, na nossa arrogância humana, nós achamos que aquilo que nos foge ao entendimento não existe. Não é real. Só porque nós não entendemos. E nós temos que admitir que a nossa inteligência ela é limitada. E Deus, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas em todo o universo, ele vai saber menos do que a gente.
ele vai deixar as coisas em mero acaso. Uma inteligência suprema é onipresente, onisciente, ou eu não acredito que ela exista, ou eu nego a existência dela. Mas se eu creio em Deus como inteligência suprema, onisciente, onipresente, a supremacia do amor, da perfeição, como não compreender que a reencarnação, em 90% dos casos, ela é planejada, né? E mais ainda, e os 10%? Né? E aqueles 10% que não tem planejamento? O que acontece? Esses 10% são duas condições básicas. A primeira são espíritos que eles estão tão distantes do Criador, eles muitas vezes estão tão mergulhados na dor, no sofrimento, que eles perdem a capacidade mental de exercer as suas escolhas, porque ele não compreende as alternativas que ele tem. Ele é incapaz. Nós não temos entre nós criaturas que estão em uma condição mental, que são incapazes de responder pelo que fazem? No mundo dos espíritos, isso acontece. E esses 10%, eles não são relegados ao abandono, antes pelo contrário. São espíritos que, apesar de sua condição, eles têm o respaldo do amor do Pai através de uma equipe de espírito iluminado que cuidam destas criaturas, cuidam de sua evolução. E cuidam como? Cuidam fazendo muitas vezes o planejamento reencarnatório dessas criaturas sem a participação efetiva delas pela condição mental que elas se encontram. Então existe alguém que pensa, que conhece, que sente e que faz as opções para que essa criatura nasça em determinadas condições, em determinadas famílias, porque para a sua evolução vai ser o melhor para ela. Até o momento que ela readquire a sua capacidade de pensar e de escolher. Então, a reencarnação, mesmo nesses 10%, tem a ação do livre-arbítrio, que pode não ser da própria criatura, mas de uma equipe que cuida da sua evolução quando há necessidade. Então, nós escolhemos o corpo em que a gente encarna? Sim, nós podemos escolher o corpo, porquanto as imperfeições que ele apresente ainda serão para o espírito provas que vão auxiliar o progresso. Se vencer os obstáculos que lhe oponha, nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Ou seja, quando eu vou reencarnar, eu não escolho somente a família, não. Eu escolho o gênero de provas que eu vou enfrentar. E eu sou colocado ali para que aquele gênero de prova se apresente na minha vida, né? Eu vou escolher também o tipo de corpo que eu vou habitar. Por quê? Muitas vezes nós precisamos de um corpo com essa e essa e essa qualidade, ou essa e essa e essa dificuldade, para segurar o nosso espírito em algumas necessidades que foram altamente danosas na última etapa, né? Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu nasça, que eu peça um corpo que tenha uma beleza extrema. Eu quero
eu quero selecionar um corpo muito belo para eu habitar, né? Entretanto, eu tenho um problema muito grande com vaidade, né? E se eu venho num corpo muito belo, eu posso me deixar arrastar pela vaidade e incorrer no erro novamente que eu já tive de outras etapas evolutivas, de através da vaidade eu ficar soberbo, orgulhoso, explorar o outro usando a minha beleza, tá? Obtendo favores escusos usando a beleza, porque eu já tenho em meu espírito a vaidade. Então, muitas vezes, esses espíritos são extremamente vaidosos, eles pedem um corpo que não seja atrativo, para frear um pouco essa vaidade, domar, né? Para que ele consiga viver na simplicidade, né? E como que ele faz essa escolha? Quem lê lá em Missionários da Luz a reencarnação de Segismundo, vai ver lá que esses espermatozoidezinhos que nós vimos aqui indo em direção ao óvulo, eles são magnetizados com a carga genética que é adequada à necessidade de fazer determinado corpo. Ah, mas como assim? A minha genética é escolhida para atender ao corpo que eu pedi? É isso aí. É isso que acontece. Olha a beleza que é reencarnar. Não é meramente um acidente biológico. É algo planejado. É uma coisa maravilhosa, é lindo. Não é meramente um encontro casual. É uma bênção da vida, que dá ao espírito a oportunidade do reencarne. Portanto, quando é que se dá a união do espírito com o corpo? É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Ou seja, Kardec disse o seguinte: eu já entendi que o espírito se liga ao corpo no momento da fecundação. Aquele momento já está destinado uma alma. Mas essa alma, ela pode desistir no meio do caminho e não querer mais reencarnar? Pode. Pode, porque o livre-arbítrio, ele é de cada um de nós. Se nós, no meio da composição, da construção daquele corpo que estamos habitando, eu decidir, eu não quero mais reencarnar, esse espírito vai, através das suas vibrações do desejo de não viver na Terra, produzir o chamado abortamento natural. E muitas vezes há o abortamento natural. Outras vezes, durante a construção do corpo, há imprevistos biológicos. Esses imprevistos biológicos, acidentes, vão formar muitas vezes um corpo que não atende à proposta do espírito. Se não formou o corpo adequado à proposta, ao planejamento, o que acontece? É cortado o laço e nós vamos tentar um novo corpo. E aí vem o abortamento natural, né? Então, a providência divina atende às necessidades do desenvolvimento e da evolução de cada um. Então, é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção. Por quê? Outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este se recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga, tá? Então, são os abortamentos espontâneos.
não sendo completa a união do espírito ao corpo e não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se-á considerar o feto como dotado de alma? Ora, se o espírito não se ligou completamente àquele corpo, célula a célula do seu perispírito com o corpo, porque é célula a célula. Se não aconteceu isso, eu posso considerar que esse corpo realmente tem uma alma, né? O espírito que vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de se operar. Se de operar-se, achasse, entretanto, ligado à alma que virá possuir. Então, o espírito, ele já existe desde a concepção, né? Desde a concepção da união dos gametas. Desde ali, há um espírito designado para aquele corpo. Ele só não vai persistir naquele corpo se ele não o quiser, ou se houver falha da própria construção biológica daquele corpo. Entretanto, o espírito ele está totalmente senhor desse corpo quando ele nasce. Porque enquanto está no útero, ele tem a sua ação extremamente limitada. Inclusive, nós sabemos que o útero funciona como uma barreira neurosensorial para aquele feto, né? Ele não recebe do ambiente os estímulos que recebe quando está fora do útero, né? Então, ele completa a encarnação dele a hora que ele nasce. Pode a união do espírito a um corpo ser imposta por Deus? Certo, do mesmo modo que as diferentes provas, normalmente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa, por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir a um corpo de determinada criança que pelo seu nascimento, pela sua posição que vem ocupar no mundo, se lhe torne até um instrumento de punição e de castigo, né? Mas que tem a finalidade de estimular ele ao desenvolvimento. Perguntas 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer, né? Existem algumas intercorrências que podem acontecer com a mãe e que podem acontecer na construção daquele corpo, né? O que acontece com esse espírito? Ele se desvincula desse corpo e ele vai aguardar a oportunidade do novo corpo. Vai escolher outro, né? E qual que é a utilidade dessas mortes prematuras? Por que existem esses abortos naturais? Então, nós já falamos. Primeiro, pode ser porque houve ali uma construção inadequada, um acidente embriológico, né? Então, vai precisar de um novo corpo para a tarefa que o espírito está se propondo. Outras vezes, gente, um espírito é designado num corpo que vai evoluir para óbito intrauterino para aprovação dos pais, para expiação dos pais, né? Mas a utilidade dessas mortes prematuras muitas vezes está relacionado com uma construção embriológica inadequada, né? Então, a matéria sofreu algum tipo de interferência. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência. O espírito estava ali no corpinho, o corpinho foi mal formado e aí foi eliminado. Ele imediatamente consegue uma nova existência? Nem sempre é imediatamente. Às vezes ele vai ter que aguardar na erraticidade o momento de voltar, a oportunidade surgir, né? Então, faz-se mister dar ao espírito o tempo para proceder, às vezes, uma nova escolha, né? A menos que a reencarnação imediata corresponda a uma anterior determinação divina.
Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há. E esses, muitas vezes, que não têm um espírito ligado àquele corpo, eles vêm muito mais para a aprovação dos pais. Né? Aqueles pais são espíritos, muitas vezes, que faliram, né, na sua função de acolher, né, a criança. Muitas vezes eles, em existências anteriores, eles perderam a oportunidade de ser pais por escolha voluntária, né? E aí vem passar por esse momento difícil de desejar ter filho e não conseguir. Então, pode chegar até a nascer, né? Mas muitas vezes não sobrevive, né? Segue-se daí que toda criança que sobrevive após o nascimento tem sempre um espírito ligado naquele corpo, né? Muito bem. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensa ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Então, aí aquela pergunta, será que eu posso menosprezar, né, esse corpo de feto, de embrião, porque ele não se formou totalmente ou porque ele não chegou até o final? Qual o destino, né, que a gente vai dar para ele? Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis de forma desatenciosa, né, como algo sem valor, coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador, tudo ocorre segundo seus desígnios e ninguém é chamado para ser juiz, né? Então, a gente sempre ter esse cuidado, né? Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensa ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Isso nós já falamos, né? Então, nós temos que ter o mesmo respeito com o feto que a gente tem com uma criança que conseguiu ir até o nascimento e muitas vezes faleceu ao nascimento. Aí vem aquela pergunta de Kardec. Bom, diante de tudo isso, né? Pergunta 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, quem quer que seja, comete crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por quê? Porque ela impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava sendo formado. Então, na realidade, a reencarnação é uma grande bênção, né? A reencarnação é uma oportunidade única para cada um de nós, espíritos que aqui estamos. E acreditando na bondade divina e nos propósitos de Deus como ser perfeito da criação, entendemos que um corpo sendo formado e sobrevivendo ao nascimento, ele tem um destino, ele tem um propósito, independente da história que foi anterior à gestação. E eu estou falando disso porque no nosso país existem duas situações de legalização do aborto, não é? Uma é quando é estupro. Outra situação de legalização do aborto é quando há um indivíduo mal formado, com uma malformação incompatível com a vida. Eu tenho que trazer para vocês que essas malformações incompatíveis com a vida, muitas vezes é a oportunidade de reconstrução do perispírito, de espíritos que tiraram a própria vida através do ato suicida. Espíritos que cometeram muitas vezes
usando projétil, muitas vezes se pendurando numa cova, muitas vezes se lançando na frente de um veículo. Essas criaturas que desencarnam antes da proposta, do tempo que ele precisava cumprir, e de maneira voluntária, eles desagregam o seu corpo espiritual. E a maneira que eles têm de reconstruir o seu corpo espiritual, uma das maneiras que eles têm, é reencarnando no corpo físico. Porque o corpo físico, ele tem uma matriz genética que faz com que as células sigam um certo roteiro de organização. E esse roteiro de organização ajuda as células espirituais do seu perispírito a se reorganizarem. O corpo físico funciona como um molde de gesso. Quando você quer fazer um bonequinho de gesso, você não tem um molde? O corpo físico funciona como um molde para esse perispírito que está completamente danificado. E é quando ele deixa esse corpo físico, que sofre a ação do corpo perispiritual danificado e vem mal formado, é como se ele expurgasse toda aquela vibração indesejável para o corpo físico e jogasse nele todas as intempéries emocionais que desagregaram o seu perispírito. Então o corpo físico serve como um exaustor. E aí, o que acontece? Aquele espírito, ele sai daqui muito melhor do que quando entrou no corpo físico. Quando ele desencarna, o seu perispírito muitas vezes já tomou a forma novamente humana que ele havia perdido. Então, mesmo a criatura mal formada tem um propósito. E a gente precisa amar e ter amor suficiente para isso. Mesmo aquela criatura cujo corpo veio de um estupro, é óbvio que para a mãe ele representa um momento de vulnerabilidade, de muita dor. Vários sentimentos passam na mente desta mãe. Mas o espírito que chega e habita aquele corpo, ele tem um propósito e ele foi colocado ali porque ele tem que vir. Porque Deus, em sua sabedoria, não permitiria que um espírito se ligasse àquele corpo se não houvesse um propósito. E muitas vezes esse filho, esta criança, é o que vai ser o apoio, a proteção e a segurança dessa mãe no futuro. Ela não sabe como ela vai adivinhar o que aquele espírito vem fazer, nascido de uma circunstância tão dolorosa. Então o aborto não cabe em momento nenhum sob a graça divina. E aí, eu queria mostrar para vocês mas eu acho que vai dar. Eu queria mostrar para vocês um vídeo. Você acha que tem jeito de voltar lá e colocar para rodar? Vê se você consegue para nós, para a gente poder encerrar. Parece que não vai dar mesmo, né? Dá não. Ok, sem problema. Mas é um apelo, né, que essa criança vem trazer para a gente, para que a gente consiga repensar, né, a importância da encarnação na vida, né, de cada um de nós.
e de todas as mães, e toda vez que somos convidados ao exercício da maternidade, a missão valorosa, né, preciosa que nós temos e a responsabilidade também, né? Eu gostaria de deixar para vocês aqui, como último comentário, sobre as consequências do aborto que vão envolver, no caso, a mãe, né? Até tem um detalhe que a gente precisa lembrar, que a única situação em que o aborto ele é considerado uma medida salvadora e que é aceito como uma medida cristã, né? É quando a mãe tem risco de vida. Então, quando a mãe tem risco de vida, a espiritualidade fala que nós temos que privilegiar o corpo que já existe, que é o da mãe, e esquecer aquele que ainda não terminou de ser formado e que não nasceu. Esse espírito ele vai aguardar uma nova oportunidade reencarnatória, né? Bom, o que ocorre então com essa mãe que pratica o aborto, né? Primeiro, do ponto de vista médico, essas mães costumam desenvolver quadros depressivos e dramáticos. Mesmo aquelas mães que se julgam no direito de ter a liberdade de escolha sobre o seu corpo. Nós sabemos que o Pai é tão misericordioso que Ele deixou para nós a liberdade de escolha antes da concepção. Então, antes de conceber, você tem a liberdade de escolher se quer ser mãe. Para isso, a ciência avançou e trouxe medidas contraceptivas e não medidas abortivas, né? Então, a responsabilidade deve ser chamada antes que a concepção ocorra. Uma vez que ocorreu a concepção, é um novo corpo. Uma vez que é um novo corpo, ela não tem deliberação sobre ele. Ela tem deliberação sobre o seu corpo, não sobre o corpo que habita este útero, né? E esta mãe, ela em futuras encarnações pode trazer processos profissionais na área reprodutiva. Muitas delas vão desejar muito ser mães e vão ter muita dificuldade de se tornar mães, né? Então, são processos depressivos, são processos biológicos que se instalam e, finalmente, quando o espírito que foi rejeitado não perdoa, não entende a rejeição, ele pode se tornar uma criatura que vai estar sempre do lado dessa mãe, trazendo-lhe dissabores, como forma de puni-la pelo ato praticado. Daí surgem as severas obsessões que cruzam séculos e levam muitas vidas para se desfazer e para se resolver, né? Então a gente orienta, né? Vamos optar pela vida e vamos trabalhar esse conceito de reencarnação com aqueles que estão próximos de nós. Vamos levar essa mensagem de dizer não ao aborto e sim à vida, porque cada um de nós precisamos da vida, inclusive aqueles que estão no mundo espiritual. Uma boa noite para todos. Agradeço muita atenção. Desculpe ter passado um pouquinho o tempo.